programa Gestão de Negócios, eu entrevisto hoje a professora Isabel Cristina Grosser, ela que é professora do curso de Ciências Contábeis aqui de Umuarama, e o nosso tema é a harmonização da contabilidade e normas internacionais. Professora Isabel, o que aconteceu com a conta lucros acumulados diante dessas mudanças todas que estão ocorrendo aí? O professor sabe que eu tenho trauma da conta lucros acumulados porque ela me deu uma nota baixa, numa disciplina de doutorado, uma nota B, por causa de uma discussão que houve na época, que alguns autores, alguns professores achavam que a conta lucros acumulados ela seria extinta, porque a nova lei diz que uma empresa não pode ter mais lucros acumulados, né? E na verdade o que se vê agora é que a conta lucros acumulados ela não foi extinta, ela passou meramente a ser uma conta transitória, né? E o que a gente tem observado é que muitas empresas não têm entendido o porquê disso daí. Mas por que lucros acumulados não pode ter saldo? Lá na minha empresa de capital, é uma empresa limitada. A gente tem que sempre lembrar que a contabilidade societária ela é feita pensando-se nas grandes corporações que negociam ações na Bolsa de Valores. E que essa contabilidade societária também ela é feita tentando proteger ao mesmo tempo a empresa e o acionista. Qual acionista? Todo acionista. O acionista minoritário, por exemplo. A pessoa que vai ali no banco e compra uma participação, por exemplo, de uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce. Então, o que aconteceu com a conta lucros acumulados? Lucros acumulados significa lucros em suspenso, lucros em poder da diretoria. Então, a nova contabilidade societária diz o seguinte, uma companhia de capital aberto, ela não pode ter lucros em suspenso. Então, quando chegar ao final do exercício, ela tem que dizer exatamente o que ela vai fazer com o lucro. Ou constitui-se as reservas legais, ou incorpora-se ao capital, ou então distribui os dividendos aos acionistas. Mas eu não posso ter mais lucros acumulados, eu não posso ter mais saldo em suspenso. Mas isso não se aplica a uma empresa limitada. A lei diz que a empresa limitada ainda pode ter lucro acumulado, mas o que a gente tem visto na prática? Como as empresas limitadas se adaptam, né, à contabilidade societária, designadas a companhias de capital aberto, a gente tem visto sendo criada uma conta de reserva que se chama reserva de retenção de lucro. Mas é muito importante que fique claro para as pessoas. Não é que a empresa não pode ter lucros acumulados, ela não pode ter saldo na conta. A conta continua existindo, mas com saldo. Entendi. Quer dizer, esse resultado tem que ser destinado, né? Tem que estar ser claro, não pode ficar ali em suspenso, né, à disposição da diretoria ou dos gestores. Ou ele é distribuído, ou ele vai para reservas, quer dizer, não fica esse caráter transitório do resultado. Exatamente. O lucro não pode ter caráter transitório, né? Então, foi uma discussão inicial ali que algumas pessoas acharam que o lucro acumulado seria extinto. Jamais vai ser extinto, né? Muito bem, professora, nós sabemos que uma das contas que deixaram de ser obrigatórias é a DOAR, a demonstração de origem e aplicação de recursos. Então, aí na mesma pergunta, eu faço em três, as desdobro em três. Por exemplo, se a DOAR muitos acadêmicos dizem ser ela bastante interessante e uma fonte de informações relevantes, não só para o contador, mas como para aqueles que vão tomar decisões da empresa, por que ela deixou de ser obrigatória? Segundo, nós devemos continuar ensinando a DOAR aos nossos alunos? E quem é que vem substituir, se é que o termo é esse, a própria DOAR? Bom, primeiro, professor, tem que ficar bem claro que a demonstração da origem e aplicação de recursos, na minha opinião, quanto pesquisadora, né, então, na minha opinião, quanto leitora da área, ela foi excluída, deixada de ser obrigatória, não excluída da teoria, respondendo a sua segunda pergunta. A DOAR deixou de ser obrigatória a publicação, mas não deixou de ser obrigatória o ensino na academia, né? Porque a DOAR ela contém informações importantes, que é a evidenciar a variação do capital circulante líquido, que nenhuma outra demonstração evidencia. Ou seja, a partir do momento que você deixa de fazer a DOAR, você perde uma informação. Nenhuma das outras duas demonstrações que entraram, que foi a DFC e a DVA, elas geram a mesma informação que a DOAR. Por que ela foi excluída, na minha opinião? Ela foi excluída, professor, porque ela é de difícil entendimento, até mesmo para quem é da área. Então, na minha opinião, ela foi excluída por esse motivo. Para você entender a DOAR, você tem que entender o conceito de capital circulante líquido, porque quando você pensa no nome DOAR, demonstração das origens e aplicação de recursos, vem à sua mente que é uma demonstração que vai evidenciar todas as origens e todas as aplicações de recursos na empresa. E quando a gente estuda a DOAR, a gente aprende que não, que é só aquelas que afetaram o capital circulante líquido, tá? Então, um dos motivos que ela saiu, acredito que seja esse, que muitas vezes as pessoas que estavam no mercado analisando não conseguiam fazer a leitura. E um outro motivo que ela sai do AR e entra da DFC, porque também uma pesquisa feita nos Estados Unidos foi constatado que o que importa para o acionista é saber se a empresa tem capacidade de geração de caixa. Ou seja, se a empresa pode pagar os dividendos, né?
Certo. Você poderia diferenciar para a gente os métodos de elaboração da demonstração de fluxo de caixa e dentre esses dois métodos, que é o direto e o indireto, qual tem a preferência no caso dos analistas, dos investidores, daqueles que vão utilizar a informação dessa demonstração? Bom, primeiro, professor, vale lembrar que a demonstração de fluxo de caixa é uma demonstração de fácil entendimento, né? Se você conversar com qualquer pessoa, você falar para ela que o fluxo de caixa é ela controlar quanto ela teve de receita e despesa, no final que sobra é caixa, todo mundo vai entender, então foi um dos motivos que ela entrou. A DFC ela pode ser elaborada de dois métodos, método direto e indireto. O método direto, ele é feito diretamente do razão da conta caixa. Ou seja, eu pego a razão da conta caixa e lá, através desse razão, eu elaboro a DFC segregando nos 3 fluxos preconizados internacionalmente, que é fluxo operacional, fluxo de investimento e fluxo de financiamentos, né? E o método indireto. Esse método indireto, ele é feito através das demonstrações contábeis, do balanço patrimonial e da DRE. Aí, através do balanço patrimonial e da DRE, eu transformo a demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. O melhor método seria o direto, aquele que eu pego diretamente da conta caixa, né? Vou lá na conta caixa e elaboro ali. Mas o que tem sido mais usado, o que tem sido publicado em preferência dos analistas, tem sido o método indireto. Por único motivo que ele tem a mesma ideia inicial que a DOAR, que é a conciliação do lucro contábil com a geração de caixa, né? Então, os analistas preferem isso daí, por quê? Porque a gente já teve vários escândalos na economia, né? Por exemplo, assim, só para posicionar, né? O DRE é um demonstrativo econômico, né? Segue fluxo econômico, e a DFC é demonstrativo financeiro, segue fluxo financeiro. Então, a hora que eu tenho uma DFC pelo método indireto que concilia lucro econômico com a geração de caixa, eu consigo visualizar a capacidade da empresa de transformar aquele lucro econômico em lucro financeiro. Então, tem sido, por isso, preferido dos analistas. Muito bem. Para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria que você, de uma maneira bastante didática, mostrasse a importância para que serve a famosa DVA, né? Que é uma demonstração que vem aí com as alterações na própria norma e que tem uma vinculação bastante sutil com a economia, né? Com a questão toda da geração e da distribuição da riqueza. O que você me fala sobre isso? Então a DVA, vale lembrar que a DVA ela não está sendo obrigatória nas normas internacionais de contabilidade, né? As normas internacionais de contabilidade, elas não obrigam a elaboração da DVA, simplesmente incentiva. Então, por exemplo, a gente pode encontrar países que não elaboraram a DVA, mas o Brasil criou a obrigatoriedade da elaboração da DVA. A DVA, realmente, como o professor falou, ela tem a ver com a vida econômica. Ela não é considerada um demonstrativo financeiro, mas é considerado mais um demonstrativo que está vinculado à área social, ou seja, ela vai demonstrar o valor adicionado, ou seja, como a empresa gera essa riqueza e como ela distribui essa riqueza. Então, agora, a hora que você pode entrar na Bolsa de Valores de São Paulo, verificar lá e analisar a DVA de qualquer empresa. Aí você vai saber quanto que ela gerou de receita, quanto dessa receita foi para o governo, quanto dessa receita foi para o empregado, quanto dessa receita ficou para a própria empresa. Então, ela vai trazer um caráter mais social, professor. Por que mais social? Porque agora eu vou conseguir evidenciar exatamente a carga tributária do Brasil. Olha, tem empresas, tem ramos, por exemplo, assim, vou citar um exemplo que a gente calculou, analisou alguns dias, a Natura. A Natura, ela, na sua demonstração de valor adicionado, a maior distribuição dela é na carga tributária, é ao governo, na forma de tributo, né? Interessante isso, né? Então a maior parte dela é distribuição de tributos. E aí vai aos economistas poder fazer aquela análise. Será que o tanto que a gente paga em tributo está sendo vindo de retorno para a sociedade? Então a DVA ela vem com essa função, mais uma cara social, mas como uma forma de mostrar assim, olha, qual é a riqueza que a empresa gera e para quem ela está distribuindo. E ela é também uma demonstração recomendada pela ONU. Muito bem. Bom, nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Queria agradecer a presença da professora Isabel Cristina Gozer, ela que é contadora, doutoranda de Engenharia de Produção e professora aqui do nosso curso de Ciências Contábeis da Unipar. Dizer à professora que é um prazer sempre tê-la aqui, faça dessa sua visita um costume e sempre que tiver alguma novidade no mundo contábil, seria bastante interessante que os nossos telespectadores tivessem essa informação através do programa Gestão de Negócios. Professor Régio, eu que agradeço o convite, uma satisfação estar aqui, né? Até uma honra estar aqui e dizer assim que acho que a contabilidade é a ciência do momento, fazer contábeis hoje é alavancar sua carreira para o futuro, né?
Eu posso dizer isso categoricamente porque eu sou contadora e os meus 2 sobrinhos também são contadores, né? Então, faço parte de uma família de contadores e acho, assim, que nós estamos no nosso momento. No momento que a profissão assumirá realmente o lugar que lhe é reservado na economia. Muito bem. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.